Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter uma visão espiritual desse grande fato que foi a multiplicação dos pães. Nessa porção da palavra, tem tanta coisa útil para nós. Tem tantas lições. Nessa porção da palavra, nós podemos conhecer o coração do Senhor e ver a diferença do nosso coração com o coração dele. Nós vamos abordar não somente baseado no capítulo 6 de João, mas as porções ligadas também à multiplicação dos pães em Mateus, Marcos e Lucas. Então vamos fazer uma junção das 4 porções que estão nos 4 evangelhos para termos uma visão ampla, global, uma visão que revela aquilo que está no coração do Senhor. Vamos começar com Mateus 14, versículos 14 e 15. Diz assim: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aqui nós vemos um quadro. O Senhor havia desembarcado, ele viu uma grande multidão. E isso tocou o coração dele, porque aqui ele diz: compadeceu-se dela. Tem compaixão da multidão. E aí, nós sempre fazemos uma pergunta para nós mesmos: Senhor, quando nós olhamos para uma multidão, nós nos compadecemos ou não? O coração do Senhor é um coração de compaixão. E aqui diz que não somente se compadeceu dela, também como curou os seus enfermos. Havia muitos doentes e o Senhor veio curar os enfermos. Já estava anoitecendo. Daí os discípulos falaram, né? Despede, pois, as multidões. Manda a multidão embora, para que elas possam ir pelas aldeias e comprar para si o que comer. Aqui nós vemos o sentimento dos discípulos. Agora, se já deu as coisas para eles, manda eles embora. Eles querem comer. Então, havia o seguinte pressuposto: tem comida, nós não temos, então eles têm que comer, então manda eles embora. Certo? Isso é o que está registrado em Mateus 14, versículo 14 e 15. Agora vamos ver o que registra Marcos nesse momento inicial. Marcos capítulo 6, tá? Versículo 7. Mostra uma coisa que aconteceu antes desse fato. Mateus 6, 7 diz: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então o Senhor havia chamado os discípulos e enviado 2 a 2 para eles cumprirem uma missão, pregar o evangelho em muitos lugares. Daí no versículo 30 em diante diz o seguinte: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, no versículo 30, já nos registra a volta deles, tá? E eles falaram para o Senhor Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Daí, no versículo 31, diz assim: Ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, podemos ver aqui, o Senhor olhou para eles: estão cansados. Então, vamos para um lugar mais deserto, tá certo? Vamos descansar.
porque eles não tinham nem tempo para comer, por causa de tantos que iam e viam. Daí no versículo 32 diz, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de toda a cidade e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, você vê, eles queriam descansar, não é? Daí pegar um barco, foram para um lugar, mas só que a multidão havia chegado antes deles. E quando chegaram, estava aquela multidão. E o descanso então? Hein? E o descanso? Eu vou dizer uma coisa. Eu sou assim, né? Porque não tenho uma saúde muito boa. Meu irmão tem uma saúde boa, está cheio de vigor, tudo. Eu, quando me canso, eu sinto bastante, né? Aí, imagina os discípulos cansadíssimos, né? Vamos descansar. E quando chega, vê aquela multidão. Se fosse você, o que você iria sentir? Hein? Se fosse você, o que você iria sentir assim? Ih, meu descanso foi embora. Não é assim? Então, daí o Senhor Jesus viu aquela grande multidão, aqui diz, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O Senhor esqueceu de si mesmo. Olhou, aqui tem tantos necessitados. E diz que passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui tem ovelhas que não têm pastor. Eles não sabem, eles não conhecem, eles não sabem. Alguém precisa ensinar. E o Senhor então começou a ensinar